Começando mais um episódio do Pod Café, podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a gente vai falar de negócios, de conquistas, desafio, sempre para inspirar e motivar pessoas. Se você já chegou aí, já vou pedir para você dar um like, se inscreve no nosso canal, compartilha, ajuda esse canal a crescer e trazer cada vez mais histórias inspiradoras todas as quartas-feiras às 8 da noite aqui, hein, gente? A minha convidada já chegou por aqui, a Marcele. Ela é advogada previdenciária. Gente, a gente vai falar sobre benefícios de direito. Eu tenho certeza que quando o assunto é um assunto que fala de aposentadoria, da previdência, tem muita gente que tem dúvida. Então já fica por aqui que esse episódio aqui tá maravilhoso, porque a gente tá com uma especialista hoje, hein? E agora, antes da gente começar esse bate-papo, que eu tô super empolgada, preciso apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, gente, biscoitos amanteigados, sem conservante. Ela faz encomenda para festas, para eventos, para o corporativo. Então já segue lá o QR Code que está aparecendo na tela. Lê-se vê, são óculos de sol, gente, um mais lindo que o outro, tudo que a mulherada gosta, tem qualidade, são super modernos. Já segue lá para encomendar o seu também, o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E outra patrocinadora do Pod Café é a Contix Contabilidade. Toda empreendedora precisa de uma contabilidade para aprender a lidar de forma estratégica com os números e alavancar o seu faturamento, hein? Já chama a Juliana lá no QR Code aqui também. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada, a Marcele. Marcele, estou super feliz de te receber aqui no Pod Café. Você é uma especialista, né, com um assunto que gera muitas dúvidas, que muda as leis, tem muita coisa nova, às vezes atualizada. E a gente não conhece tudo que tem aí por trás da Previdência. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, meu. E fico bem honrada de estar aqui, porque eu assisto todos os episódios. É mesmo? E eu falei, vai ser muito legal participar também. Espero contribuir bom. aí com o meu conhecimento, ajudar alguma pessoa que venha assistir esse vídeo. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E antes de a gente começar, porque eu sei que a sua história é linda, eu já quero começar a te fazer, assim, te fazendo uma pergunta polêmica. Vamos lá? Tá preparada? Estou preparada. Eu quero saber o que você fez para chegar até aqui como uma empreendedora aí, que já conceituada na sua área, que muitas pessoas talvez não teriam coragem de fazer. Bem polêmica mesmo. E eu falo que eu queimei pontes. Queimou pontes? Como assim? Calma. Fiquei curiosa. Eu não cometi nenhum crime, calma. Eu li isso o ano passado, interessante, né? Porque meu escritório, ele nasce em 2018. Mas eu li isso o ano passado e eu falei, engraçado, eu fiz isso. Sem saber da história, mas eu, como exemplo, eu utilizei... Eu fiz exatamente o que está previsto... Peraí. Previsto? Eu fiz exatamente o que estava previsto lá no livro, que é um livro que eu li do Napoleão Hill, que é Pense e Enriqueça. Esse livro é ótimo. E ele fala sobre queimar pontes, que é quando você tomar uma decisão, você não ter um plano B. Você como se fosse uma história de um general chinês, que ele tinha lá o seu exército e precisava fazer... A guerra estava acontecendo numa ilha. E ele convoca o exército e fala, a gente vai lá guerrear, e quando o exército passa pela ponte, ele queima a ponte. Ou seja, agora vocês vão ter que guerrear, ou é para ganhar, ou é para morrer. E isso leva a entender que quando você tem uma decisão, se você foca nessa decisão, você não pode ter um plano B. Porque se você tiver condições de voltar naquela decisão, às vezes você não vai ter as mesmas atitudes que você teria se você não tivesse opção. E foi exatamente o que eu fiz. Nossa, adorei. Quando eu abri meu escritório, eu não tinha opção B, sabe? Eu falei, tem que dar certo. E eu vou fazer de tudo para dar certo. O plano A era fazer o plano B dar certo, não tinha outro. E não tinha uma ponte para voltar, não tinha como voltar. Eu falei, daqui para frente e tem que dar certo. E deu. E deu. E fala um pouquinho de você agora, como você começou, se você sempre foi da área, ali já foi para o direito, como é que você começou a sua história? Minha história começa cedo com o INSS. Infelizmente não é uma história tão legal, mas aos 14 anos, a minha mãe teve um câncer
ela precisou se afastar do INSS e, infelizmente, o INSS já há anos atrás cometeu uma injustiça com ela. Ele vinha aquela carta, né? Eu via o olhar dela de tristeza quando ela lia aquela carta de indeferimento, que é o benefício negado. Nossa. Mesmo doente, em tratamento. E ali eu sabia que não estava certo. Você tinha quantos anos? 14 14 anos. E ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, que sempre trabalhou. E naquele momento não tinha condições de trabalhar, sem nenhuma renda, ficou dependendo de ajuda, né? Do irmão, meu tio, de pessoas da igreja. E para ela aquilo ali eu acho que foi bem ruim, porque ela sempre foi muito batalhadora. Imagina você, né, não ter condições de trabalhar e tentar um benefício, que é o seu direito. E ela estava no direito dela e não conseguia. E não conseguiu. Ela não recebeu nada em vida, porque infelizmente ela faleceu do câncer. Nossa. E aí, naquele momento ali, eu ainda não tinha decidido o que eu seria. Mas essa história, obviamente, me marcou. Aí eu fui CLT durante muitos anos. Eu trabalhei de tudo que você possa imaginar. Babá. Babá. Caixa... Nova, porque sua mãe precisava de ajuda, né? A família. Sim, eu comecei bem nova, com 14 anos. Não registrada, né? Mas informalmente. Eu era babá. Aí depois eu atendia em lanchonete. Fui caixa de supermercado. Telemarketing, né? Que teve uma época que bastante pessoas trabalhavam nessa área. Eu trabalhei em telemarketing. Até que com 17 anos ainda, eu consegui uma bolsa integral para estudar o curso de Direito. E ali eu falei, é a minha oportunidade de mudar a minha história, porque eu venho de uma origem muito humilde humilde mesmo, né? Minha mãe era uma retirante nordestina, que veio para São Paulo para tentar a vida. Ela não era alfabetizada, teve 2 filhas e infelizmente faleceu muito nova. E a minha história, assim, sempre foi uma infância feliz, mas uma infância pobre, né? Entendi. Com poucos recursos, mas muito feliz, muito feliz. E ali, quando eu passo no curso de Direito, eu vejo a oportunidade de mudar a minha história, mudar... E você escolheu o Direito por causa disso? Por causa que você viu o que sua mãe sofreu ali para ter no Direito, é isso? Sim, eu acho que teve algum impacto, essa questão de ela ter sofrido essa injustiça, infelizmente ter falecido sem receber nada. E eu tinha uma coisa de sempre ser questionadora, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito questionadora. E, assim, eu até pensei em uma época que eu falei, é porque eu não gostava de injustiça. Mas se eu fui pensar melhor, eu falei, ninguém gosta de injustiça, então não deve ser esse o único motivo. Mas sim, eu acho que tem alguma coisinha ali teve. Sim, porque você foi exatamente para a área da Previdência. Sim. Era alguma coisa que já estava ali dentro. Sim. Aí, quando eu entro na faculdade, né, eu continuei CLT, porque o salário, como eu me sustentava, nessa época eu já morava sozinha, o salário CLT, pelo menos, tinha aquela questão de ser mais estável do que um estágio. E aí, eu permaneci até quase o 5º ano como CLT, em vários empregos, e depois eu estagiei e consegui passar na primeira prova que eu prestei da OAB. A primeira prova. Porque essa prova é um mistério, né? E são 2 etapas. Não sei se na época era assim. Tem a fase... São 2 fases. Sim, tem a fase que é alternativa, que são várias questões. Você tem que atingir uma pontuação que é mínima, senão você nem passa dessa fase. E depois tem a prática, né? Que é escrita, tem um caso, você tem que responder. E você passou de primeira. Sim, mas eu estudei bastante, viu, Mel? Não foi... mas é uma das provas mais difíceis que tem, que Sim. A gente vê muitas mulheres que aí acabam escolhendo direito e depois se deparam com essa prova e a gente vê muitas resistências também. Nem acabam seguindo ali na área do que se formaram. Sim, então também foi uma prova aí que eu foquei e passei na primeira tentativa, graças a Deus, me torno advogada e aí eu vou trabalhar numa grande seguradora. Ah, olha. Aí eu já trabalho numa grande seguradora. Uma renda melhor. Já começa, assim, melhorar a minha realidade. Porque enquanto a gente é estudante, a gente ainda não é nada, né? Infelizmente. A gente tem ali um salário normal. Mas aí, quando eu entro na seguradora, começa a melhorar um pouco a minha vida. Fiquei lá por 3 anos, aprendi muito. Tenho amizades até hoje.
É mesmo? De chefes que eu tive, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 22 anos. Quando eu peguei o AB, eu tinha 22 anos, Nossa, você começou a carreira super super cedo. cedo. E aí, depois que eu saí da seguradora, eu fui para um sindicato. Por lá eu trabalhei também 5 anos. Aprendi muito também. Era um sindicato patronal, tinha contato com bastante empresários. Eu tive muita experiência, assim, de conhecer, né, outras empresas, como trabalhavam. E aí foi criando aquela curiosidade. E se eu tiver o meu, né? Como seria? Ah, já começou a te despertar ali. Sim, porque eu convivia muito com empresários, donos, né? Que era um sindicato patronal. E assim, era interessante ver as conversas. Eu sempre fui muito curiosa, como eu falei, né? Então eu sempre perguntava. E aí foi criando uma vontade em mim de ter o meu próprio escritório. Até que em 2018, em fevereiro de 2018, eu abro meu escritório. Olha, depois de anos aí, né? Sim, Muitos anos, mas ganhando muita expertise. sim, E, sim. que legal. E quanto tempo já tem seu escritório? 8 anos. 8 anos, Oito não, anos? 7 anos. 7 anos? Tem 7 anos. Olha, parabéns, parabéns. E como é que foi assim? Você saiu de empregada para empreendedora? Como é que foi isso? Então, eu tinha assim, o que eu imaginava não tinha. Era só assim, eu era uma boa advogada, então eu teria condições de atender um cliente, porque essa área tem muita procura. O INSS, para quem não sabe, é um dos maiores réus do Brasil. É mesmo? Sim, as pessoas precisam bastante, porque assim como cometeu a injustiça com a minha mãe, comete com várias pessoas até hoje. Então, eu tinha o conhecimento jurídico, já me considerava uma pessoa mais madura, que eu já tinha um tempo ali, né, de experiência. Mas, quando eu abri o escritório, eu percebi que o conhecimento jurídico era só um dos conhecimentos que eu precisava. Olha. Porque quando você tem o seu negócio, você precisa entender de marketing, você precisa entender de Veio os desafios. pessoas, parte financeira. Porque como eu sempre trabalhei em empresas grandes, cada um tinha ali a sua função. Então, quando eu precisava viajar para o sindicato, por exemplo, eu chamava a secretária e falava, tal dia eu preciso estar em tal lugar. E daqui a pouco vinha um voucher no meu e-mail, né? Maravilha, né? E quando você abre o seu negócio, eu era eu keep até um tempo atrás, tudo é a gente, né? Sim, é gerir todas essas áreas administrativa, de marketing. Então, De... começou esses outros desafios, Sim, com muito sim, aprendizado aí de 8 anos, sim, né? sim, sim. E você se lembra, assim, da primeira causa que você ganhou do INSS? Porque aí você chegou, você estava ali já realizando seu sonho, né? Foi galgando, vários deles já estavam sendo realizados. Primeira causa que você ganhou, quando você, assim, vê na pessoa, qual foi a sensação? Ah, foi ótimo, né? Porque eu consegui um benefício, foi uma pensão por morte de uma senhora que o INSS tinha negado, porque era companheira. O É INSS mesmo? é terrível, né? Quando a pessoa é companheira, tem mais dificuldade de conseguir essa pensão por morte. E eu consegui o benefício para ela e ela ficou muito grata, assim, porque garantiu um valor mensal que, como ela já tinha uma idade um pouco mais avançada, ela não teria muitas condições de se colocar no mercado de trabalho, dependia totalmente do esposo, né, do companheiro. Então, assim, foi muito bom. Eu percebi que através do meu trabalho eu ia conseguir ajudar as pessoas e aquilo só me fez querer continuar para conseguir mais casos como aquele ou de outras situações que eu ajudasse mais E pessoas. aí, essa área ficou uma área que você se especializou. Sim, sim. É uma área que, assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto desse público, de ajudar esse público, e através do meu trabalho eu consigo melhorar a vida de alguém. Eu vejo isso às vezes no escritório, sabe? Às vezes a pessoa vem na primeira consulta, uma situação totalmente ali triste, vulnerável, e depois quando a gente consegue ajustar e conseguir algum benefício para ela, a pessoa muda. Até o jeito dela se portar, conversando com a gente, ela muda. Sim, Então, porque ela vai ficar ali mais, vai ter uma vida mais estável, mais tranquilo. mais tranquila. Que bom, que trabalho, né? Que ajuda muitas pessoas que virou o seu propósito hoje, né, Sim, Marcele? sim. E agora falando um pouco da Previdência, né? Quais são os benefícios que as pessoas podem solicitar e elas desconhecem? Tem muito isso. Tem. Tem um benefício em específico, Mel, que é o auxílio acidente, que até advogados não conhecem. Quem não é da área, às vezes, confunde ele com auxílio doença.
que é assim, quando a pessoa sofre um acidente, e aí ela pode estar dentro ou não do ambiente de trabalho, isso não faz diferença. Só que esse acidente, ela fica um tempo afastada, mas quando ela consolida as lesões, quando ela se recupera, ela ficou com uma sequela permanente. Então, um exemplo que eu tenho no escritório é uma pessoa que estava na laje e caiu da altura, né? Caiu da laje. Ele caiu e ele ficou cego do olho direito. Então, mesmo quando ele se recuperou, teve lá o período de benefício, né, de auxílio-doença, quando ele teve alta, ele não estava igual antes do acidente. Ele tem uma sequela que vai acompanhar a vida dele. E nesses casos, cabe o auxílio-acidente, que é um benefício que a pessoa recebe até ela se aposentar. É um benefício que é indenizatório, né? Para te indenizar pela redução. É uma indenização ali mensal. Isso, você vai recebendo até se aposentar. E esse benefício, poucas pessoas sabem. Eu tenho clientes que sofreram acidente em 2010, 2000, que a gente consegue o benefício judicialmente. Porque a pessoa nem sabia que ela tinha direito, mas ela tem uma sequela. Nossa, que interessante. E hoje todo tempo ocorre milhares de acidentes de trabalho. Sim, muitos, infelizmente, né? E muita gente nem sabe, às vezes tem alguém que conhece, sabe? Às vezes eu comento isso e a pessoa fala, nossa, mas eu acho que meu primo tem direito. Eu acho que fulano tem direito. Mesmo fazendo um tempo ali que ela já sofreu, mas que é possível pedir. Tem a prova da sequela que ela ficou, que causou. Sim, é possível pedir. Óbvio que a gente não vai conseguir cobrar isso desde a data do acidente, mas os últimos 5 anos, por exemplo, já é um bom valor, né? Então Olha, é possível. Que bacana, gente, que informação muito importante que a Marcela trouxe aqui pra gente agora, né? Sim. E quais são os casos, os erros mais comuns que as pessoas cometem para tomar a negativa lá do INSS, que tem dá muita negativa lá, né? Infelizmente o INSS hoje, ele não te permite mais aquele atendimento que existia há uns anos atrás, de você ir lá com a sua pastinha, seus documentos e fazer o requerimento de algum benefício, ser atendido por um servidor. Hoje o atendimento, ele é remoto. E muitas pessoas acabam fazendo o pedido de forma incompleta, porque não sabe a documentação que precisa juntar, às vezes não sabe nem manusear direito o aplicativo. Porque tem muitos idosos, né? É o público-alvo dele, né? Público-alvo. Infelizmente, sim. E quer dizer, deixaram tão tecnológico que eles não conseguem se eles não tiverem o suporte. Inviabilizou. E é uma dificuldade que eu percebo dos clientes. Tem clientes que já fizeram o pedido, teve a negativa, e eu vou ver, às vezes é uma documentação incompleta, ou até mesmo, às vezes, o próprio INSS, vendo que tem a documentação incompleta, ele abre até uma exigência, ele fala, olha, me traga tal documento. E a pessoa não sabe analisar como que eu vou cumprir isso, qual é o documento que eu preciso subir, como que eu vou fazer isso. E o atendimento é muito, muito limitado hoje nas agências. Você não consegue ter essas informações. Antigamente você ia lá, pegava aquela fila, né? Que era super... A fila do INSS era super, né, famosa. E hoje não tem mais. Não, hoje é perícia, às vezes a questão de senha, né, do INSS, mas o atendimento, você conversar com o servidor, que você tinha essa possibilidade antes, não existe mais. E essas pessoas precisam de muita ajuda. Sim. De muita ajuda. E muitos deles... Quando tem ali um neto, um filho que ajuda, ainda, né, consegue. Porque eles não... Muitos nem mexem. Meu pai, por exemplo, nem sabe, nem tem, nem quer um WhatsApp, por exemplo, entendeu? Sim. E é uma medida, eu acho, que do governo também dá uma limitada nos pedidos. Porque quando você não possibilita que a pessoa faça o pedido... Então, você não tem problema de analisar aquilo ou não, porque você nem pediu. Infelizmente, né? Sim. Infelizmente. E tem um perfil mais específico que tem mais dificuldade para receber? Tem algum perfil específico? Não, acho que assim, quem é mais idoso, que a pessoa não vai saber os documentos que precisa juntar. Tem gente que não é só idoso, não. Tem muito idoso que sabe manusear até melhor que a gente. Mas tem pessoas que não têm essa familiaridade com o aplicativo, com o celular. Então, hoje, por ser só online, só de forma remota, às vezes te impossibilita receber o benefício
sendo que você teria direito se você tivesse feito o pedido da forma correta, subindo a documentação completa, no jeito que o INSS quer, que também tem isso, né? Ser legível, completa. Às vezes até eu tenho dificuldade porque eu tenho clientes que são remotos também, né? Que é online. Não vão presencialmente no meu escritório. E às vezes eu sinto a dificuldade dos documentos que eles me enviam. Eu tenho que ficar corrigindo, né? Chegar lá, bater e voltar, não vai ter jeito. Sim, aí eu corrijo, né? Eu falo, olha, da forma que você me enviou não serve, precisa ser de tal e tal forma. Mas eu tenho esse olhar. Agora, a pessoa sozinha, às vezes, não vai ter esse mesmo olhar de como o INSS quer. E aí vai ser indeferido, mas ela tem no direito. Olha, melhor falar com a especialista. Melhor falar com a especialista. Ou tentar a ajuda de algum filho, de alguma pessoa que tenha mais familiaridade com o aplicativo. Entendi. Sempre procurar alguém ali que possa dar esse suporte. Sim. E pode parecer uma pergunta boba, né? Mas eu acho que muita gente tem dúvida. Quem nunca contribuiu com o INSS tem direito a receber algum benefício? Sim, tem. Mas é um benefício que a gente chama, pela lei, a lei chama LOAS. E as pessoas falam, né, popularmente como LOAS, mas é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. E ele é pago só em 2 situações, ele é bem restrito também. Mesmo que a pessoa não contribua, ela vai ter direito, mas é mais restrito. Que são nos casos que a pessoa são portadoras, pessoas com deficiência, que não têm renda e que seja ali baixa renda no cadastro do governo. E idosos com 65 anos ou mais, também na mesma situação, que não tenha renda e que tenha ali o cadastro como baixa renda no governo. Elas vão receber um salário mínimo mensal, não tem 13º, mas é um benefício que é pago mesmo que a pessoa não tenha contribuído. Olha, e tem que ter tudo comprovado. Não adianta a pessoa tentar burlar ou achar que é fácil. Não, hoje os sistemas, eles se conversam. Hoje a gente tem muitos sistemas integrados, né? O governo cada vez mais está fazendo essa onda de pente finos, é isso, né? Ele conversa com algum outro sistema e vem alguma divergência de dados e chama a pessoa para justificar o que está acontecendo, se é aquilo mesmo, se está errado. Então, assim, quem não tem esse perfil não vai conseguir. E se conseguir, vai ser por um prazo pequeno, porque como tem essa monitorização direta, o pente fino... Uma hora vai dar ruim. Uma hora vai ser cancelado. Entendi. E eu nem indico que faça isso, tá? Porque gera dívida, então não é interessante, não. Não é legal. Não é legal. E como funciona hoje o processo de aposentadoria? Porque a lei muda muito, né? Como é que isso tá hoje? A gente teve lá uma grande mudança em 2019, com bastante regras de transição. Então, antigamente, como era, Mel? Homem, 35 anos de contribuição, independente da idade, eu conseguia me aposentar. E mulher, 30 anos. Mas hoje, além do tempo de contribuição exigido, tem algumas regras que vão exigir uma idade mínima, tem regras que vão exigir um pedágio a ser cumprido, a depender do tempo que você tinha lá em 2019. Então, assim, mudou muita coisa e é importante que a pessoa tenha ciência de que para ela saber, normalmente vai ter que procurar um especialista para a gente analisar o cenário dela individualmente e ver qual é a projeção, qual é a regra que vai ser mais próxima, para poder aí ela ter uma noção. Porque tem casos, assim, absurdos que eu peguei, da pessoa... É mesmo? Sim, da pessoa tinha expectativa de se aposentar, assim, daqui a 1 ano, e isso mudar para daqui a 10, sabe? Uma coisa bem... Nossa. Bem fora. Então, aí não tem como também. Teve muitas mudanças. E imagina, né? A pessoa, você falar pra ela, só daqui a 10 anos, é um balde de água fria. Um baque ali na hora. Então, é importante saber, até para você se programar. E também, uma coisa que eu quero saber, as mulheres, por exemplo, que estão grávidas, né? E querem receber o salário maternidade. Mas nunca contribuíram, nunca recolheram ali o INSS. Como o seu trabalho consegue ajudá-las? Então, a gente teve uma decisão recente no STF que vai possibilitar a gestante a receber o salário maternidade. Olha, uma lei nova aí saindo, então. Não é bem uma lei, é uma decisão judicial. Isso. A lei prevê lá 10 meses de carência para autônoma, para quem é MEI, que significa que ninguém receberia o salário maternidade se passasse a contribuir já grávida, porque 10 meses, ninguém tem uma gestação de 10 meses.
E aí, o STF, usando, né, o argumento de equiparação, igualdade, com uma CLT, que realmente é o que acontece, você pode até entrar grávida no trabalho, permanecer nele, porque você vai ter a estabilidade, e vai receber o salário maternidade pago pelo Olha, empregador. que interessante. Então, ele equiparando essa situação, ele possibilitou a MEI, né, a contribuinte individual, a autônoma, a ter esse benefício mesmo que não tenha os 10 meses. Aí, como é isso na prática? A pessoa, durante a gestação, tem que fazer uma contribuição, pelo menos uma. Ah, entendi. Pelo menos Então, uma durante a gestação. E lá, quando o filho nascer, aí vai ser possível solicitar o salário maternidade e receber ele. Nossa, mas super vale a pena, que ainda Sim. vai estar calçado ali durante, né? Sim, um momento esse tão tempo, importante. Muito importante. Sim. E tem, eu tinha muita dúvida, né, nessas gestantes, né, que não contribuíram, e também no meio. É uma dúvida minha também, eu acredito que de muitas mulheres que estão assistindo, porque a gente ouve muitas coisas nas redes sociais, principalmente que quem é MEI, quem é MEI não garante o direito de se aposentar, quem é MEI não vai se aposentar. Explica um pouco pra gente esse mito aí que tantas pessoas falam. O MEI, ele é uma alternativa para aquela pessoa que quer ter alguma coisa garantida com a Previdência. Então, o que o governo fez? Como tinha muitas pessoas na informalidade, pessoas que são profissões, assim, autônomas, mas bem informais. Ele veio com essa possibilidade da pessoa pagar os 5% do salário mínimo, que é um valor, assim, comparado às outras alíquotas, é um valor bem menor. E garantir quais benefícios? O auxílio doença, se precisar, a aposentadoria por invalidez, o salário maternidade e a aposentadoria por idade. Olha. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela dos 30 anos no mínimo, 35, a pessoa não tem acesso se pagar pela alíquota do MEI. Ela pode fazer um complemento se ela quiser utilizar aquele período. Então não tem acesso. Se você só pagar os 5%, você não vai ter direito a se aposentar por tempo de contribuição somando esse período de MEI. Então, eu tenho alguns casos no escritório que são curiosos, que a pessoa vem de uma transição de carreira. E aí ela contrata o escritório para a gente fazer esse planejamento, né? Para ver a partir de agora, qual seria a melhor forma dela passar a contribuir. E algumas já tinham até aberto a MEI. E aí, quando vai ver, não é vantajoso para ela, porque ela está próxima de se aposentar por uma regra de tempo de contribuição. E o período que ela está pagando no MEI não vai somar. É como se não existisse. Interessante isso, Marcele. Sim, é como se não existisse. Porque eu acho que isso é muito de costume, né? Eu mesma, a gente sai do corporativo que está ali sendo pago, Sim. Né? E vai direto abrir o MEI. E não tem essa visão. Às vezes não é interessante para aquela pessoa. O MEI é interessante para alguns casos, mas às vezes para aquela pessoa não é interessante, porque se ela tem a expectativa de se aposentar por tempo, o período que ela está contribuindo como MEI não vai somar, a não ser que ela pague uma diferença, que é da alíquota 5% para 20%, tem um código específico no INSS, mas mesmo assim, às vezes, olha que interessante, você vem de uma média salarial que é alta, né? Você vem de um mundo corporativo, às vezes com uma média salarial alta. O MEI, ele limita um salário mínimo. Então, mesmo que você vem lá contribuindo e faça a complementação, ele vai somar o tempo. Quando você complementar, ele vai somar o tempo. Mas vai ser salário mínimo e isso vai baixar a sua média. Então, há casos... Você vai se aposentar, sim, é verdade. Mas vai baixar a média. Baixar bastante. Sim. A depender dos anos, né? Quantos anos forem. E aí tem outra estratégia que você aconselha para ele realmente se aposentar com o salário que ele... Sim, aí o planejamento traz isso, né? A gente vai simular qual seria a nova alíquota, qual seria o tipo de contribuição a partir daqui, para que você atinja o que você quer. Porque às vezes, o que eu quero é uma coisa, o que você quer é outra. Verdade. Então a gente sempre alinha com a expectativa que a pessoa quer. E se é possível também, porque tem gente que, eu quero teto, mas nunca pagou teto, não tem a menor possibilidade. Não tem como, tudo dentro não faz milagre, né, Não, Marcele? milagre não trabalha com milagre. E a gente falou tanto de planejamento, por que você acha que é importante esse planejamento previdenciário aí na qualidade de vida? O que vai influenciar na qualidade de vida, na aposentadoria das pessoas? Você poder ter uma expectativa de renda futura, também para você até se programar, e também não gastar dinheiro à toa, porque tem pessoas
teve uma alteração legislativa em 1999, ou seja, há bastante tempo, que até hoje tem pessoas que acreditam que fazendo aquele tipo de contribuição lá, os 3 últimos anos, aumenta o valor da aposentadoria. Nossa. E eu pego, às vezes, as pessoas que estão pagando o teto nesses últimos 3 anos, que é bem caro, que não vai fazer absolutamente diferença nenhuma no valor da aposentadoria dela. Sério? Só estão gastando dinheiro, então. Só gastando dinheiro. E aí, o planejamento, ele vê isso também. Além de te dar uma expectativa da sua renda futura, evita que você fique gastando dinheiro à toa. Porque, imagina, essas pessoas, é muito dinheiro, é R$ 1.700 por mês, vezes 12, Nossa. para não ter nenhum reflexo E na esse aposentadoria. dinheiro fica lá, ninguém nem fica. sabe e Não, vai ficou voltar. como renda da pessoa no INSS, mas como é uma média, como é o cálculo hoje? A gente pega todos os seus salários de 94 até a data que você for se aposentar. Desses valores todos da sua vida de 94 até agora, vai ser retirado uma média do que você sempre pagou. E é aquele que vai ser o valor que vai ser, pode ser 100%, a depender da regra que você... Interessante. dependendo da regra que você for se aposentar. Então, veja, você trabalhou desde 90, até antes, né? Mas a gente pega o cálculo de 94 para frente para questão de salário. Uhum. Então, você pega todo esse período de 94 para frente e faz essa média. E 3 anos, 2 anos de teto, não mexe nela. Porque se a sua média já era baixa, não vai ser os 3 últimos anos que vai aumentar. E as pessoas começam E fazem da cometendo cabeça. esse erro porque não consultam, porque acham que consultam alguém que saiba Sim, lidar com simular. isso. E por falar isso, vamos falar um pouco do seu atendimento? Como é que é seu suporte para essas pessoas quando chega lá no seu escritório? Então, a gente tem um atendimento presencial e eu também faço atendimento online pelo Brasil todo. Eu tenho clientes até no Nordeste. É mesmo? Tenho clientes no Nordeste, tenho clientes em outras regiões, assim. É interessante, porque o online, ele não tem barreiras, realmente, né? E o que eu faço lá no atendimento é sempre, assim, acolher, entender o que a pessoa precisa, porque é aquilo que eu falei, né? O que eu preciso é diferente do que você precisa. Sim. E aí, alinhar a expectativa é importante também, porque tem pessoas... Acho que é o principal. Porque tem pessoas que têm a expectativa muito alta, mas a realidade é bem menor, né, do que ela imagina. Então, a gente faz esse acolhimento. O meu escritório, a gente gosta de atendimento mais humanizado e também dá retorno. Porque eu vejo que é uma dor de muitas pessoas, não só na minha área, mas na área jurídica no geral. De falar assim, eu contratei o advogado, mas eu nem sei o que está acontecendo. Ele não me fala mais nada. Eu imagino, porque ela é um genérico, um advogado para todas as áreas, geralmente, não é? Que a pessoa pega. Às vezes pode ser um genérico, pode ser um especialista, mas a dor que eu percebo, é aquela assim, eu contratei você, entreguei meu documento, você falou que ia me auxiliar com relação a isso, judicialmente ou não, mas eu não tenho nenhum retorno, sabe? Eu só vou voltar a falar com você lá no final, quando deu certo ou não. No meu escritório, no meu escritório a gente tem a política de sempre que tiver alguma atualização, e às vezes isso pode demorar um pouco também, porque se é um processo, o processo é mais moroso, mais demorado. Mas sempre que tem, eu tento falar com o cliente, sabe? Para ele ver, olha, eu tô com o seu caso, eu tô acompanhando, eu não te esqueci. Acho que esse é o sentimento das pessoas, que parece que o advogado esquece dele, só vai lembrar lá ao final. E a pessoa às vezes... meu processo tá lá, ninguém tá não ligando. Sabe. Por causa dessa insegurança. Não, e engraçado, às vezes que me consultaram para acompanhar alguma situação pontual, quero ver o que está acontecendo, porque ele não me dá nenhum retorno, o advogado está fazendo certo. Ele só não comunica isso para o cliente. E falta muito isso, eu acho, na sua área. Sim. Realmente fica aquela ansiedade da pessoa, Sim. né? Eu sempre alinho com o cliente uma expectativa média. Por exemplo, processo judicial, aqui na Comarca de São Paulo, é 2, 3 anos. Esse é o tempo, mais ou menos. É o tempo médio. Mesmo sendo idoso, mesmo sendo prioridade, às vezes é esse tempo médio. Às vezes a gente consegue encurtar um pouco isso, mas assim, em situações pontuais. Então, é importante alinhar a expectativa, mas também lembrar, assim, teve alguma atualização, eu sempre mando pro cliente, para ele perceber que eu estou cuidando do caso dele.
Não Você está gostar do ali. que faz também, se colocar no lugar da pessoa que tá esperando ali do outro lado. Exatamente, exatamente. E qual que é a principal queixa que chega mais hoje nessa sua área? Ah, o principal queixa é o indeferimento. O INSS é o maior réu, é o maior réu, e para ele sustentar esse título é porque ele comete muita injustiça. Então, é o indeferimento indevido, é aquele auxílio que a pessoa tinha direito e ele nega, é a aposentadoria que a pessoa tinha direito e ele nega. E também tem situações, meu, é que interessante, ele dá, mas dá errado, sabe? Ele dá Como menos. assim? Ele concede o benefício, mas concede com valor menor. Quer dizer, a pessoa finalmente conseguiu. Consegue, mas com valor errado. Tem isso também, Marcele? Também. Aí a gente entra com a revisão, que é aquela questão, né? A revisão da aposentadoria, a revisão do Nossa, e benefício. aí é outra espera. É uma espera, mas a única forma de corrigir é com a ação mesmo. Não tem. Eu sempre Nossa. falo pro cliente: o não a gente já tem, a gente precisa ir atrás do sim. E a única forma de conseguir o sim, às vezes, é o processo judicial, tem que acionar, não tem muito o que fazer, porque o INSS é muito difícil ele voltar na própria decisão. Ele é uma pessoa, assim, inflexível. Entendi. Ah, mas consegue. A maioria dos casos pode demorar, mas é um direito dele. É que tem que Sim. ter esse prazo mesmo, que não tem jeito. Porque são muitas pessoas com muitos problemas parecidos e, assim, tudo que tem muita demanda vai acabar demorando muito, né? Sim. Mas é a forma de O resolver. que não deveria, né? Deveria, a gente paga nossos impostos para isso, para ter toda essa estrutura, né? E ser Infelizmente. muito mais rápido esse atendimento, principalmente na hora que a gente espera, que é na nossa velhice, quando a gente chegar lá na terceira idade já, Sim. ou que tá ali com algum problema, alguma dificuldade, passando por alguma doença, um acidente. Sim, Né? infelizmente, ele faz isso desde 2002, com a minha mãe, até hoje. Até, é uma pergunta que eu quero te fazer. Para quem está enfrentando essa dificuldade, passando pela mesma coisa que você passou pela sua mãe, você tem algum conselho para dar para essas pessoas? Tenho, Mel. Porque eu acredito que tenha muita gente passando por isso. Sim, procure um advogado especialista em INSS. Porque assim, a gente tem um conhecimento do que pode e que não pode. Então, o INSS, ele faz a negativa, muitas vezes, sabendo que está errado. Ele faz a negativa. Às vezes, no próprio despacho, ele dá ainda a justificativa que ele está fazendo errado, mas ele justifica de alguma forma. E a gente sabe o que ele pode ou não fazer. Então, procure um especialista. Nem sempre aquele não é certo. A maioria das vezes era para ser sim. Entendi. Às vezes é da forma que... Pode ser de várias formas. Mandou o documento errado. Não, até às vezes a pessoa até cumpriu tudo. Mas aí, ao final, ele nega. Entendi. É E aí, um quem modus sabe- operandi dele mesmo. Entendi. Com quem sabe, às vezes, reverter. Por isso que o Sim. seu trabalho é importante. A maioria das vezes, graças a Deus, a taxa de reversão dentro do meu escritório é bem alta. Bem alta. Bem alta. Porque realmente há muitos erros. A gente consegue corrigir esses erros judicialmente. Graças a Deus, o judiciário é muito bom para Entendi. essas situações. Mas, assim, procure um advogado. Porque tem pessoas que entram com aquele recurso administrativo. Aquele recurso demora mais que um processo, meu. É mesmo. Então, de 2 é para 3, 4. E às vezes E o aí resultado vai. é o mesmo do INSS. Às vezes você espera todo esse prazo e o resultado é igual. Então, assim, procure um advogado, que é o melhor. É o tiro mais certeiro ali. É o melhor. E especialista. É importante ser especialista em INSS. Então, também não É o que a procure gente fala. qualquer advogado, tem que ser especialista. Especialista, porque aí já sabe todos os caminhos ali, senão vai Sim. demorar o dobro do tempo, não adianta nada. Exatamente. E hoje tem muitos golpes, que a gente sabe, principalmente que o público é idoso também. Então, assim, como é que tá isso? Você acha que ainda tem? Como é que tá isso dos golpes hoje? Qual que é o golpe mais comum que as pessoas estão caindo? E infelizmente, meu, tá sendo até noticiado, acho que algumas televisões já noticiaram, que é o golpe do falso advogado. E como que eles fazem esse golpe? Eles pegam a minha foto e se passam por mim e entram em contato com o cliente falando, olha, você tem um dinheiro a receber do seu processo, saiu o valor, o juiz vai liberar daqui a 40 minutos, mas antes dele liberar, você precisa pagar essa guia. E, Mel, por incrível que pareça, quantas pessoas caem nesse golpe? É, assim, absurdo.
Eu Porque imagino. a pessoa utiliza da foto do advogado, que já transmite uma confiança, porque a pessoa me conhece, embora não seja o meu É número. porque é um golpe, às vezes, perfeito. Sim, porque ela utiliza da minha credibilidade para aplicar o golpe. Então, eu sempre deixo ciente dos clientes que o número do meu escritório não mudou, que é somente aquele canal que eu utilizo para falar com eles. Então, é importante deixar isso bem claro. E se a pessoa receber esse tipo de contato, com uma foto do seu advogado, falando essa história, já desconfie que é golpe. Entendi. Porque não existe, uma coisa importante, tá, gente? Não existe liberar valores em 40 minutos no judiciário. Isso não existe. A gente não precisa pagar também para liberar valores no judiciário ao final. A gente paga isso normalmente no início, se tiver alguma taxa ali de processo, a gente paga umas custas iniciais. Mas ao final, se você ganhou, você não vai pagar para liberar nenhum Olha, valor. gente, que anotem aí essa informação super importante para não cair. Sim, eu Nesse tive golpe. 4 clientes que caíram. E valores altos. Nossa, e a pessoa já está ali entrando, né, com uma ação para receber um benefício Sim. que ela tanto sonhou. Ainda cai num golpe, Sabe expõe que no valor alto. um que eu fiquei mais chateada, Mel, foi o meu porteiro. Ele é meu cliente. É mesmo, Marcele. E ele não me Menina, ligou. como é que foi isso? E ele não me ligou. Mel, você acredita? Ele caiu no golpe, ele não me ligou. Eu estava no meu apartamento e ele pagou um boleto para uma E eu pessoa acho que a qualquer. pessoa recebe essa ligação com tanta felicidade, tão Ela empolgada, porque vai estar realizando um sonho que... Receber alguma coisa, né? E depois a Tava frustração, esperando. hein, Marcele? Nossa, muito triste, né? E eu sei quanto ele ganha, o quanto ele pagou. É muito triste. É muito triste. Nossa, e ele já conseguiu? A dele ainda tá na espera. Ainda tá na Tá espera. na espera. Mas vai conseguir. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Vai. Tem algum caso que você pode contar pra gente? Uma pessoa assim que achava impossível receber um benefício dela. Tem um caso bem, assim, é um dos que mais me marcaram na minha advocacia. É mesmo? E olha que eu vejo história triste todo dia. Porque, infelizmente, esse público sempre vai ter uma situação ali mais vulnerável. Mas era um caso de uma gestante, ela já tinha 2 filhos menores. Ela veio no escritório ali com a barriga de 5 meses. Eu tinha acabado de ter o meu filho, o Matheus, que tem 3 anos hoje. Você tem 2, né? Tem um de 3 e o Felipe de 1. Ah, que Um legal. aninho. E eu tinha acabado de ter o Matheus, então eu também estava naquela situação de maternidade, vulnerabilidade, né, que a gente passa. E ela chega no escritório com praticamente assim, sem expressão. Quem falava era o pai dela, que ela estava acompanhada do pai dela, e ele explicou. Ela é casada, o esposo dela entrou no serviço na segunda-feira, foi registrado como motoboy, e na quarta-feira ele sofreu um acidente fatal. Ele faleceu. Nossa. Então, ela já tinha 2 filhos. Barra, Marcele. Sim, 2 filhos menores e o da barriga. E eu olhei aquela situação, uma menina jovem, e ele falou, ela já passou por 4 advogados e os 4 falaram que eles não vão ter direito à pensão. E aí aqui entra a questão, Mel, do especialista e o generalista. Eu sempre falo, procure o especialista no assunto. Quando você está com problema de saúde, eu tô com problema no coração, você não vai no clínico geral, você procura o cardiologista. Se você tem problema com o INSS, procure um especialista em INSS. Porque esses colegas, infelizmente, passaram uma orientação errada. Imagina se ela tivesse aceitado aquilo como a única verdade. Né? Então, que bom que ela buscou um especialista. E ela ali estava numa situação que ela super precisava daquele benefício. Total. E aí, naquele momento, eu falei pra ela, olhei no olho dela e falei, olha, eles vão ter direito sim à pensão, eu vou dar entrada, e eles vão receber. E ela ficou olhando assim, ela não teve muita reação na hora, porque realmente era um momento muito dolorido para ela. Mas aí, foi um benefício que parecia engraçado, porque parecia que era para mim. Eu acompanhava muito de perto, porque eu falei, olha a situação dessa mãe, né? Perdeu o pai, assim, o marido, de forma tão trágica, e ter 3 filhos, porque o outro... Ela estava sem perspectiva nenhuma. Nenhuma. E aí, foi um benefício que eu acompanhei e foi concedido, porque para filho não existe tempo mínimo de contribuição. As pessoas que ela consultou estavam confundindo um conceito, né, que a gente tem na lei, que fala para o cônjuge, para o companheiro, a pessoa, para gerar uma pensão por morte por mais de 4 meses, precisa ter tido 18 contribuições no mínimo, que é 1 ano e meio, Sim. no mínimo.
Mas para filho isso não existe. É mesmo? Isso. Gente, quanto conteúdo aqui. Tô tendo uma aula de direitos aqui. Sim. Sério, não precisa então. Não precisa. E aí, esses 2 filhos que já nasceram, que já estavam, né? E o da barriga são pensionistas hoje. Olha. Eu consigo o benefício. Foi uma emoção. Eu até me emocionei para ligar para ela. Porque é como se eu tivesse conseguido para mim, sabe? Que bacana. E ela chorou na linha e eu chorei do outro lado também. Foi um dos casos que me marcou bastante. Que bacana. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E, assim, você, né, que eu já vi lá, gente, essa mulher aqui nas redes sociais, está sempre presente lá no Instagram, Sim. no mundo digital, divulgando o seu negócio. O que eu acho super diferente. Por que você acha importante? Principalmente a sua área. Sim. Que é ainda uma área que precisa ser precisa ser muito desmistificada, porque tem muitos mitos aí, que até a gente expôs aqui, que ninguém fala. Sim. Eu falo que hoje, quem não está na rede social, não existe. Não existe. E não vai mudar. Eu acho que daqui para frente vai ser só mais... As pessoas vão mais buscar pela rede social, vão buscar o seu serviço ali no Instagram, no Google. A gente faz isso quando a gente vai contratar alguém. Por que a pessoa não vai fazer isso quando vai te contratar? Sim. Então, desde 2019, eu já faço algumas coisas na rede social. Comecei com o YouTube, depois eu fui para o Instagram. E é muito importante, me traz resultado. Que bacana. Então, além disso, traz resultado. E eu acho que daqui para frente as pessoas precisam encarar, o empresário precisa encarar, que é uma parte do seu negócio, é uma parte do seu trabalho. Que traz resultado. Você não pode ignorar. Como eu vejo algumas meninas do marketing falando, é como se você estivesse numa avenida, né? Então, no melhor avenida da sua cidade, as pessoas vivem no celular, Como você não tá lá? E tem muita gente que não tá. E eu acho fantástico o seu trabalho, porque, gente, já segue lá a Marcele nas redes sociais, porque você traz essa parte dos benefícios, Sim. dos direitos das pessoas de uma forma tão, tão gostosa, uma leveza ali de ouvir, Sim. até para o entendimento tão leve, tão simples. E, nossa, eu adoro seus vídeos, você está de parabéns, acho que traz muita informação que você está trazendo aqui no podcast hoje, para quem está nessa hora aí de uma fragilidade e não sabe o que fazer, ou até que precisa, né? Precisa, a gente falou lá, saindo do CLT do mundo corporativo, já vai abrir o MEI, e depois lá na frente tem outras consequências, Sim, né? Que não importante. imagina, então é muito importante. Além do seu trabalho nas redes sociais, você faz... o que você acha que traz ali também de resultado? Você também investe no offline? Ah, sim. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas novas. Eu gosto de participar de eventos. E eu sou muito envolvida com a OAB também. Olha, eu tenho que um legal. cargo na OAB. Então, Tem? tenho. Eu sou vice-presidente. Gente, que linda! Conta aqui. Sou vice-presidente de uma comissão de direito previdenciário lá da minha região, que é a Vila Prudente. Então, Olha. fui convidada esse ano, estou bem feliz. E assim, eu gosto de ter também essa questão do offline, é importante também. É importante ter um online, ele traz muita coisa, mas o offline também é muito importante, porque o cliente indicado, ele já vem pronto para comprar. Participar ali de network. Sim, participo bastante de network, grupo de negócios, vários grupos. Que E bacana. eu tinha uma coisa muito com o advogado, eu vivia sempre perto de advogados. E o ano passado eu passei a frequentar outros núcleos de empreendedoras. É mesmo? Sim. Então, foi interessante, porque você vê que a dor é muito parecida, mas cada um com a sua área. E aprende muito. Muito. Se conecta, aprende muito. Sim. Então você saiu ali daquela caixinha. Porque a gente gosta, a advogada adora andar com advogado. Mas acho que é normal ali de algumas profissões, a gente se ligar com quem tá ali. Que bom. E hoje você sente que o seu trabalho, como é que é? Você consegue mais fechamento ali, fazendo uma comparação, no digital ou no offline? Eu acho que é uma média do... No online ou offline, né? O online, ele traz bastante. Eu tenho clientes de outros estados. Eu não teria esse contato se fosse só o offline. Precisa comprar muito, né? Uma cliente
Sim. Qual estado que mais longe que você atendeu? Foi o Pernambuco. Pernambuco. Olha, confiar muito ali quem Exato. tá contratando. Mas eu costumo fazer uma reunião. A pessoa, eu também me preocupo com isso, dela ver que existe um escritório. Então, eu sempre coloco a câmera de forma intencional mesmo, para ela ver que existe um escritório atrás, que não é assim, existe um local físico. Eu tenho o Google Negócios, eu indico para a pessoa me pesquisar. A gente tem o cadastro da OAB, então você vai quebrando objeções, que são objeções, né? Nem te conheço, né? Vou confiar o meu caso a você. E aí você consegue. Mas tem um público específico também, viu, Mel? Eu tenho públicos que eu sei que eu consigo atingir no online. Tem públicos que eu sei que é o presencial. Por isso que eu tenho uma estrutura física. Entendi. E é lá na Vila Prudente. Lá na Vila Prudente. E hoje, você empreendendo aí há 7 anos já, qual que é o seu maior desafio? Meu desafio, com certeza, é equilibrar. Que eu tenho 2 filhos pequenos, um de 3 e um de 1 ano. Tenho o meu escritório, que para mim, assim, eu amo estar ali também. E sou casada, tenho toda a questão de... E agora já ganhou um cargo aí novo na Vila Prudente. Tenho um cargo na OAB. Então, assim, é equilibrar. Né? Você ter a parte que você é empreendedora, depois você é mãe, depois você é esposa, depois você é amiga. Essa coisa, o meu desafio hoje é esse. Essa tentar gestão, equilibrar. Principalmente quando os filhos são pequenos, Sim, com certeza. Tem que fazer muitas manobras, né? Às vezes a pessoa não imagina o quão difícil é a gente estar no lugar ali. Por isso que eu valorizo muito o meu tempo também. A gente passa a valorizar o tempo, a entender melhor o que é importante e o que não é, porque a gente não tem tempo para perder, porque é muita coisa para gerir. E com 7 anos, né, de fazendo todo esse malabarismo, hoje você consegue também, como empreendedor, tirar esse tempo de qualidade para você? Sim, consigo, mas eu sempre tive isso muito claro para mim. Acho que tem gente que às vezes é obrigado a ter o tempo de qualidade porque adoece, porque acontece alguma situação pontual. Só na dor. Na dor, ela vai ter que se forçar a fazer. Eu não, eu sempre tive, porque até quando eu era CLT, eu me respeitava. Olha, que bacana. Isso é muito bom, Sim. bom. Porque às vezes a mulher fica se auto-sabotando o tempo inteiro. Sim. E é só quando realmente tá ali destruída que vai procurar alguma coisa. Nunca é tarde. Não, Mas que bom, que bom. E você tem algum plano para o futuro? Eu quero continuar com o meu escritório, quero expandir, quero ter uma unidade no interior. Então, olha, assim, no interior? No interior. Sério? Você tá indo totalmente daqui da a região. gente tem algum contato com o interior, né? Por causa da família do meu marido, do meu esposo. Então, eu tenho vontade de ter uma unidade no interior. Precisa também, é uma área que tem poucos profissionais. Então, a maioria está aqui, localizada na capital. Então, há uma demanda ali reprimida e eu tenho vontade de expandir para lá. Eu quero que você volte aqui para contar. Já tá lá com o escritório, já tá oficializada lá, volta aqui para contar. Perfeito. Marcela, eu adorei o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer por você vir aqui no Pod Café, com todo esse seu conhecimento, trazendo informações tão importantes. Gente, quanta informação foi falada aqui. Verdade. Que eu também desconhecia. Eu acho que é um assunto que você precisa voltar para falar muito mais. Sim. Parabéns pela Obrigada. mulher que você se tornou. Você foi atrás do seu objetivo, viveu uma dor aí muito forte, uma situação com a sua mãe. Eu me emocionei de poder contar a sua história, que é linda. Obrigada. E hoje você deu a volta por cima, empreendendo no seu sonho. Gente, isso é o máximo. Parabéns, viu? Quem vem aqui ganha presente. Ai, que maravilha! Que linda! O presente do Pod Café e dos Obrigada. patrocinadores, tá? Obrigada, Mel. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem você quiser. Bom, queria agradecer primeiro ao meu marido, porque ele foi a pessoa que mais me sustentou nos momentos de dúvida. Porque por mais que a gente tenha um negócio, às vezes a gente tem aquela dúvida de... será que eu sou boa o suficiente? Então, ele sempre foi a pessoa que mais me incentivou a continuar. E eu queria desejar às empreendedoras que estão assistindo, ou a você que ainda pensa em empreender, você queimar suas pontes. Porque quando você tiver uma decisão e você seguir por ela, as chances do sucesso são altíssimas. Não fique tendo plano B, plano C. Foca numa decisão e siga,
porque eu fiz isso e deu certo. Então, eu desejo que dê muito certo para você também. Ah, que linda. Obrigada, Marcele. Gente, eu não posso deixar de agradecer a Audrey. A Audrey fez as nossas makes aqui hoje. Você gostou? Amei. Gostou? Fez de acordo com o que você queria. Sim, né? Ela maravilhoso. pediu o batom, toda a Audrey se atenta ali. Ela também atende a domicílio. Ela faz maquiagem, muitas maquiagens sociais para palestrantes, aí também mentoras. Então, já segue ela lá no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu quero agradecer também a Midas Play. Midas Play é uma produtora de vídeos e cortes. Gente, se você quer fazer aí, gerar vários conteúdos para suas redes sociais, em 1 hora de gravação lá na Midas, você faz vários. Você já foi lá, né, Marcela, inclusive, gravar conteúdo? Foi. E eu falei para eles que agora eu vou virar fã de carteirinha, Aí, porque tá foi vendo? muito rápido. Como tem o teleprompter, o que eu gastava, porque eu já faço, né? O que eu gastava às vezes horas para produzir alguns vídeos, eu levei 1 hora e meia. Eu falei, meu Deus, isso daqui é vida. Gente, já chama a Gleice lá no QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você também saber como é que funciona tudo lá na Midas, hein? E outra patrocinadora que eu quero agradecer é a Ciane. Gente, Ciane é criadora de conteúdo para mentoras e palestrantes, tá? Já chama a Ciane lá, ela é social media também, para dar um up aí nas suas redes sociais. Eu só tenho a agradecer quem ficou com a gente aqui nesse episódio, quem deu um like, quem compartilhou, quem comentou. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada!